Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, ou ainda no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos às 8h30 da noite, e além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta você procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho e se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, tudo que a gente vai publicando ao longo da semana. Nós estamos no final de semana do Carnaval, né? E tradicionalmente, a terça-feira de Carnaval, já há 46 anos, é no Rio Grande do Sul, dia da Romaria da Terra, né, que é um encontro grandioso que é itinerante e passa pelas diversas dioceses do estado, sempre em lugares onde se busca a questão da reforma agrária, onde estão assentamentos e mesmo nos espaços das agroindústrias e lugares de cooperativismo. E nesta terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, nós teremos a 46ª Romaria da Terra, com o tema Escutar a Mãe Terra e com Maria cuidar da vida, que é o tema do nosso programa desse domingo, né? Escutar a Mãe Terra e com Maria cuidar da vida. Nós temos como convidados para o programa de hoje o Sandro Galassi, o Alessandro Galassi, mais conhecido como Sandro, né, italiano, graduado em Teologia pelo Pontifício Instituto das Missões e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele tem experiência na área de Teologia, com ênfase na Sagrada Escritura, atua diretamente em cursos bíblicos e assessora formações para as pastorais sociais. Tem um envolvimento histórico muito grande com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que promove também a Romaria da Terra aqui no nosso estado. É autor de diversos livros pelo Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, do Rio Grande do Sul, e reside em Bento Gonçalves. Olá, Sandro, obrigado pela tua presença. Que bom, gente, estar junto de novo, que Deus nos acompanhe neste momento de reflexão, de comunhão e de decisão em função do seu reino. Muito bom. E nós temos o padre Celso Luiz Ticoneto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, tem formação em Filosofia e Teologia. Atualmente ele é pároco na paróquia Santo Antônio, do bairro de Forqueta, em Caxias do Sul, e é articulador sempre, né, todos os anos, da participação da Diocese de Caxias nas Romarias da Terra. Padre Celso, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, olá a todos que nos acompanham. Agradeço o convite de estarmos aqui juntos para divulgarmos este evento e principalmente divulgarmos e refletirmos as causas da Romaria da Terra, que são mais importantes que o próprio evento. Muito bom. Sandro, o que é a Romaria da Terra e por que se fazer uma Romaria da Terra já há 46 anos? A Romaria é uma tradição antiga das igrejas. Quando as peregrinações populares nos lugares santos, os santuários, eram costumeiros, ainda continuam, né? São muitos romeiros em muitos lugares. Basta ver aqui o Santuário de Caravaggio. Exatamente. Os romeiros são aqueles que buscam se encontrar num lugar sagrado. E é bonito porque a CPT, movimentos populares, dizem que o lugar sagrado é a terra. Não é tanto um templo, não é tanto um santuário. Lembrando aquilo que dizia o anjo do Senhor a Moisés, quando disse: tira as sandálias, porque o lugar onde tu estás é terra santa.
Então, Romaria da Terra é nos reunir neste lugar sagrado que é a Terra. Deus está caminhando conosco. Deus está, me deixem dizer, onde estão os nossos pés. De uma certa forma, até debaixo dos nossos pés. Por isso que Moisés se prostrou naquele dia que encontrou com Javé na terra. É Romaria na terra, é Romaria da terra. A terra também está em Romaria. A terra não é só uma realidade material. A terra é a nossa mãe, a terra é o conjunto da nossa vida. A terra ela também está em Romaria. E por que nós fazemos? Porque essa terra está gritando por tantas injustiças, gritando por cercas demais, gritando por venenos demais que são jogados nas lavouras, gritando por desmatamentos, gritando por garimpos ilegais, gritando por morte e violência de tantos amigos. Estou lembrando Jeremias que dizia: a terra está gritando. Romaria da terra, na terra, romaria com a terra e com os amigos da terra. São os pequenos agricultores, os que sustentam as nossas casas, as nossas mesas. O que chega na nossa mesa, chega porque tem um pequeno agricultor que produz. Quase 80% dos produtos que nós comemos vêm da agricultura familiar. Muito mal trabalhada, muito mal remunerada pelo Estado, que privilegia os grandes empreendimentos, privilegia o chamado agronegócio e esquece que o negócio verdadeiro é poder pôr na mesa pão, vinho, alimentos, que Deus abençoou em Jesus quando fez da mesa da ceia a condivisão do pão e do vinho. Por isso, Romaria da terra, Romaria na terra, Romaria com a terra, com os homens e as mulheres da terra, é o que a CPT e os movimentos populares, as dioceses do nosso regional estamos fazendo há 46 anos. Precisamos continuar, provavelmente, porque o grito da terra não vai silenciar só porque a gente caminha, mas a nossa oração, os nossos cânticos, as nossas celebrações, com certeza vão ser ouvidas. Deus escuta o clamor do povo e manda libertar. Certamente o tempo, a Romaria da Terra, ela nos ajuda a entrar no tempo da Quaresma, né? Quaresma, tempo de oração, jejum, caridade, campanha da fraternidade. Tantas vezes já falamos sobre as questões da terra, da criação, os biomas. E no próximo ano, 2025, novamente vamos falar sobre a questão da terra com Laudato Si, né, no próximo ano. Como, Sandro, a gente pode relacionar a Romaria da Terra e o tempo da Quaresma, que começa um dia depois? Quaresma significa estar no deserto. São os 40 dias de Jesus no deserto, os 40 anos do povo no deserto em busca da terra prometida. O que foi o deserto? Foi uma grande romaria. Durou 40 anos. 40 anos na memória dos hebreus, é a vida toda, é o símbolo da vida toda. Estamos em romaria no sentido de buscarmos uma terra que é a terra prometida, não tanto lá no céu, mas essa terra que vai ter que ser sinal da presença do reino. Como diz Francisco, terra, teto e trabalho para todas e para todos, é o projeto que junta a Romaria da Terra, junta a Quaresma, junta na certeza que um dia vai ter a vida plena na ressurreição. Padre Celso, quais são os passos que a Romaria da Terra, o senhor que acompanha há muitos anos também, ela ajudou tanto a igreja, por meio das suas comunidades eclesiais de base, e agora chamamos também as comunidades eclesiais missionárias. Então, como ajudou a igreja e a própria sociedade a darem os passos nesses 46 anos? De fato, participo das Romarias da Terra desde 1981. Me lembro que o padre Schio, de saudosa memória, eu era seminarista lá de Antônio Prado, ele veio lá, estava de férias, veio lá em casa me inscrever para participar da Romaria. E
as romarias, em primeiro lugar, quero destacar que as romarias da terra não são qualquer romaria, né? É uma romaria que unifica fé mística com a luta do povo. E nas romarias da terra, os pequenos têm vez e têm voz. Eles podem falar do jeito e da linguagem deles e externar os seus problemas, as suas dificuldades. O Frei Wilson Dallagnol, militante da Pastoral da Terra, no seu livro As Romarias da Terra no Rio Grande do Sul, destaca 9 grandes santuários, 9 grandes causas que as romarias celebram e traz à tona para toda a sociedade. Destaca como primeiro grande santuário as causas indígenas. 17 Romarias da Terra resgatou a memória da luta dos povos indígenas. O segundo santuário é a causa do sem terra e da reforma agrária. 8 Romarias da Terra tiveram presente esta realidade. Também teve romarias que teve presente a causa da juventude, os atingidos pelas barragens, os operários e a causa urbana, os negros e a causa quilombola. 12 Romarias da Terra tiveram como tema os pequenos agricultores, a causa da agricultura familiar. E 6 Romarias teve presente a causa ecológica, que também está presente na 46ª Romaria. E também uma Romaria, e acredito que também a 46ª, tem presente a causa das mulheres trabalhadoras. Então, diria que as Romarias da Terra, bem como o trabalho de base da Comissão Pastoral da Terra, tem como a Comissão Pastoral da Terra, CPT, que é uma das organizadoras da Romaria, tem presente como metodologia não elas serem as que aparecem, né? Mas o que aparece é o protagonismo dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras. Então, respondendo à sua pergunta, vemos que as Romarias da Terra dão força, iluminam, querem ajudar a organização dos pequenos, defender as causas dos pequenos. Nisso, então, como frutos, podemos dizer que, entre outras coisas, está o fortalecimento das pastorais sociais, como o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, do CIMI, da PJR, da própria Pastoral Operária e outras pastorais sociais. E também a gente vê que, nesse período que vem desde 1978, houve o fortalecimento dos movimentos sociais, MST, pequenos agricultores, o movimento ecológico, o movimento das mulheres trabalhadoras, o movimento sindical. Ou seja, se fortaleceu a consciência de que é possível construir um mundo mais justo, mais fraterno e ecologicamente mais sustentável. Sandro, quais são os principais desafios de se propor uma temática como o cuidado da terra, com os povos originários, com os menos favorecidos, os pequenos agricultores, diante dessa cultura de, primeiro, alimentos extremamente industrialização, tudo muito fácil, a indiferença e a polarização política que também nós vivemos e propriamente religiosa, né? Eu acho que os desafios são tão na cara agora. Passamos por 2 anos de graves incidentes climáticos no mundo inteiro. Não vamos esquecer que o Chile está ardendo, por exemplo. É impressionante. É uma Amazônia seca. Nunca vi. Eu vivi 40 anos na Amazônia. Está seco quase. É impressionante. Isso quer dizer o quê? Que estamos diante de uma encruzilhada
decisiva. Eu acho que é isso aí. Papa Francisco nos chama a atenção muitas vezes. É uma mudança epocal. Por onde vamos andar? Vamos andar no rumo dos interesses do mercado, das commodities disputadas na Bolsa de Valores de Chicago, ou vamos nos interesses da vida, dos pequenos, da humanidade? Estamos numa encruzilhada, a Romaria da Terra se põe hoje, temos que escutar a Mãe Terra. Temos que entrar naquela lógica que muitas vezes a nossa chamada civilização desprezou, dos indígenas, dos povos negros, dos quilombolas que respiram junto com a terra, que pedem desculpa para uma árvore quando precisam cortar ela para a vida. Porque neste momento histórico nós estamos dizendo, estão todo ver, faz COP2, COP3, COP20, estamos na COP30 agora. Vai estar também o Papa, provavelmente chamado, pelo menos, você vai aceitar o convite em Belém, discutir qual o futuro, quando vamos conseguir deixar de produzir tantos poluentes, tantos venenos. Quantos venenos proibidos na Europa, por exemplo, são liberados no Brasil sobre a terra? Produtos transgênicos, alimentação saudável, aquilo que seria o mínimo que os nossos avós viviam. Nós nos consideramos mais avançados, progresso maior, de quem? Para quem? Às custas de quem? Esse para mim é importante. A Romaria te leva a rever tudo isso a partir dos últimos, das últimas, dos pequenos. Eles vão gritar, eles vão falar, eles vão rezar, eles vão cantar, celebrar a vida, que é fundamental, inclusive para a sociedade. Há uma cultura que separa. Tu fala de polarização, não é só polarização política, de um projeto político chamado de socialista ou capitalista. Eu não encontro diferença nenhuma entre comunistas e capitalistas em relação à terra. Para os dois, a terra é simplesmente matéria-prima, que tem valor quando vira mercadoria. Para os dois não respeitam a terra. O problema é recuperar a memória bíblica, que está lá há 4.000 anos, está lá. Nós temos que cuidar dessa terra, nós temos que servir essa terra, nós temos que obedecer essa terra, esse jardim que Deus colocou à nossa disposição. E a Romaria nos obriga a dizer de que lado a nossa igreja vai estar. De que lado vão estar os nossos padres, os nossos bispos, os diáconos. Os pobres sabem de que lado está. A nossa igreja vai estar claramente neste momento de divisão, de polaridade, de que lado vai estar? Do lado da Mãe Terra, do lado que Francisco insiste constantemente? Ou vamos ficar assim em cima do muro, ausentes no debate para evitar conflitos? Só que o conflito está lá, não é nós que criamos, o conflito está lá. E quando tem conflito, tem que dizer, isso foi a escolha de Jesus, de que lado precisa estar. Assim a gente já vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 11 de fevereiro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 11 de fevereiro de 2024, aqui pela rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, escutar a Mãe Terra e com Maria cuidar da vida. Lema, é o tema da 46ª Romaria da Terra, que vai acontecer no dia 13, terça-feira de Carnaval, na cidade de Ipê, aqui bem próximo de Farroupilha, aqui bem próximo da nossa diocese, né, divisa com a diocese vizinha de Vacaria. Nós temos como convidados o Sandro Galassi, que é teólogo e também trabalha com cursos bíblicos, é especialista em Bíblia, e também o Padre Celso Ticoneto, que é o articulador aqui da Romaria da Terra na nossa
Diocese de Caxias do Sul. Hoje nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes, dia do enfermo, dia do doente. E nada melhor do que também trazer, né, escutar a Mãe Terra e com Maria cuidar da vida, né, com Nossa Senhora de Lourdes também neste olhar. Padre Celso, lá na encíclica Laudato Si, né, quando o Papa lá em 2015, ele já tinha feito isso na Evangelii Gaudium em 2013, ele já coloca a sua preocupação com a casa comum. E depois ele publica um documento específico para falar disso, que depois agora foi complementado no ano passado com a Laudate Deum. Ele nos diz lá no número 99, segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que nela está presente desde a origem. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Onde e como é possível encontrar Jesus no cuidado com a criação? Muito bem, Felipe. Reflexão e pergunta muito profunda, mas acredito que é muito oportuna, porque já vi muitas pessoas que têm dificuldade de unir fé e vida dizerem que Jesus nunca falou do cuidado com a casa comum. Ou que a igreja tem que se preocupar só em salvar as almas. Salvar as almas e não salvar a vida. Você falava hoje em dia Nossa Senhora de Lourdes, que lembra o cuidado com os doentes. E uma doente de hoje é justamente a Mãe Terra, né? Que precisa o cuidado de todos nós. Mas, nessa encíclica, Laudato Si, louvado sejas, o Papa Francisco, querido Papa, dedica um capítulo inteiro ao Evangelho da Criação. E um item me chamou a atenção, onde você tirou essa reflexão, essa pergunta, intitulado O Olhar de Jesus. Me chama a atenção a reflexão que o Papa faz, de que começa dizendo: em suas conversas com os discípulos, Jesus os convida a reconhecer a relação que Deus tem com todas as criaturas e recorda-lhes com comovente ternura como cada uma delas era importante aos olhos dele, né? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em seus celeiros, mas o Pai Celeste as alimenta. Jesus, continua nesse capítulo, continua o Papa Francisco, vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Nas andanças pelos caminhos da Galileia, contemplavam as belezas da natureza e convidava os discípulos a perceberem Deus presente na criação. Levantai os olhos e vede os campos estão dourados para a colheita. Ou ainda, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ou seja, o Papa Francisco diz que Jesus toma distância das filosofias e compreensões religiosas que desprezam as realidades deste mundo. Jesus trabalhava com as mãos e ensinava diariamente e estava diariamente em contato com a natureza criada por Deus. Ou seja, não era, cuidava sim da mãe natureza, da mãe terra. Eu não sei se é uma heresia que eu vou dizer, não elaborou uma teologia, uma espiritualidade do cuidado com a mãe terra, cuidado com a casa comum, porque na época não existiam os problemas que hoje temos, né? O santo pode ajudar mais ainda, né? Mas tinha essa espiritualidade do contato, do cuidado com a mãe terra. Se olharmos o livro do Gênesis, de onde sai também essa fala do Papa, né? Tudo foi criado por ele e com ele. O prólogo de João vai dizer isso, nada de tudo que foi feito, nada se fez sem ele, né? O Verbo encarnado, Deus Filho,
A Trindade estava presente na criação. A Trindade criou tudo. Né? Exatamente. Como fala Paulo, não é? As do céu e as da terra, tudo que existe foi nele, por ele e com ele, em Jesus Cristo. Tudo. Jesus é a cabeça de tudo que existe. Este é um mistério revelado para nós, finalmente, depois de tanto tempo. Fala Paulo na carta aos Efésios. É muito importante ter clara esta perspectiva holística. Tudo, como fala Francisco, tudo está interligado. A única vida de Jesus está presente em tudo, não só nos seres humanos. Em tudo está presente a vida de Jesus. Se nós negarmos isso, então é melhor fechar a Bíblia. E aqui é algo interessante, né? É claro que a igreja, agora Francisco escreve, né, 2015, depois, né, a Laudato Deum, que foi publicada em 2023, mas nenhum papa, aí que tá, muitas vezes Francisco, chegam os comentários, as críticas ao Papa Francisco, é um impostor, porque é alguém que está falando, está saindo do que a igreja sempre ensinou. Não está saindo do que a igreja ensinou. Está dando uma resposta para os problemas de hoje. Eu quero lembrar, do tempo da história de hoje. Lembrar um detalhe importante da vida de Jesus, talvez o mais importante e o menos comentado. Jesus viveu entre nós mais ou menos 33 anos. 30 anos ele passou no campo, em Nazaré da Galileia, um povoado rural, lá naquela terra. Por 30 anos ele conviveu com esta realidade que é o mundo rural, o mundo da terra. E tu vê isso nas parábolas. Lembra do grão de mostarda, lembra do semeador que sai para semear, lembra do semeador que semeia o trigo, depois vem outro que semeia o joio, lembra do semeador que semeia e depois dorme a semente e produz por força própria. Quantas parábolas ligadas à terra, inclusive levando em conta as injustiças daquela época, dos fazendeiros que chamavam a trabalhar os desempregados às 6 da manhã, às 9 da manhã, meio-dia, até às 5 da tarde, e a todos deu o mesmo direito, o mesmo salário, provocando a raiva dos que trabalharam o dia todo. Quantas parábolas de Jesus. Olhem o figueira. Vocês estão vendo quando estava jogando. Agora tem uma parábola muito bonita, um fato muito bonito me lembrado, de uma figueira que Jesus mandou secar, porque não tinha figos. E diz que não era o tempo dos figos. Mas será que Jesus não conhecia isso? Na realidade, aquela figueira é o símbolo de uma estrutura religiosa conservadora, ligada ao templo de Jerusalém, que não vai produzir, só dá folha bonita, folha bonita, folha bonita, mas cadê os frutos? Então seca de vez. Seca de vez. A mesma coisa acontece hoje. Tem muita coisa bonita que se fala da igreja, e fala, é oração para cá, é oração para lá, é muita folha, cadê o fruto? O fruto é o reino de Deus, o fruto é a justiça, procurar que a vossa justiça tenha que ser, procurar o reino de Deus em primeiro lugar, o resto vem em seguida, vem de presente. Por isso tem este conflito com o Papa Francisco. O Papa Francisco está recuperando umas dimensões que vêm desde o começo da igreja e que ao longo dos séculos, em muitos momentos, por várias circunstâncias, ou ficaram de lado ou foram até esquecidas. Mas não dá para esquecer o Concílio Vaticano II, não dá para esquecer João Paulo II, não dá para esquecer Bento de também falar muito da questão da terra e dos cuidados da terra. Sandro, como nós podemos relacionar o cuidado com a terra e a vida digna para todos? Como nós podemos? Está. Jesus dá uma indicativa que é fundamental. Às vezes parece loucura, sejamos honestos, quando Jesus fala dizendo: não vos angustieis por aquilo que haveis de comer, aquilo que haveis de beber. Isso só pode ser dito para os ricos, né, que já tem tudo.
Como é que tu vai dizer para um pobre, não te angustia com aquilo que tu vai comer, com aquilo que tu vai beber, com aquilo que tu vai vestir? E faz os exemplos da natureza. O Celso lembrou. Olha os pássaros do céu. Não semeiam, não tem celeiro, mas comem. Olha as flores do campo. Nem Salomão estava vestido com tanta beleza como essas flores do campo, que secam depois de um dia. Então procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Quer dizer o quê? Que eu vou ter que deixar de colocar eu no centro. Não vos angustieis com que eu vou comer, com que eu vou vestir, com que eu vou beber. Mas com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber. Este é o reino de Deus. E se a gente começa a deixar de ser egocêntrico, pensar só em mim, para pensar na comunidade, as coisas vão. É interessante, quando Jesus tem a página central dos 4 evangelhos, a página central, fundamental. O pessoal está com fome, Jesus, passou o dia todo te escutando, está ficando tarde, manda embora, para que eles possam comprar, que daqui a pouco as bodegas vão fechar, e aí vão passar com fome. Manda embora. Cada um se vire, cada um compre conforme suas possibilidades. Dá-lhe voz de comer. Ué, Jesus, como é que a gente faz? Cadê o dinheiro para comprar, para dar de comer? O que é que vocês têm aí? Eu tenho 5 pães, 2 peixes. Jesus ordenou, agora eu vou usar o texto na tradução original. Jesus ordenou que o fizessem sentar em simpósios. A nossa Bíblia coloca grupos. Mas a palavra simpósio, a palavra bonita, é daqueles que sentam para fazer festa juntos, daqueles que comem e bebem juntos, em simpósios. E essa é a ordem de Jesus. E eles se sentaram feitos canteiros floridos, prosiai em grego, canteiros floridos de 50 e de 100. Quer dizer, é um banquete, é uma festa, é um jardim. E esta é a ordem de Jesus. O que estava acontecendo? Todo mundo passou o dia todo olhando para Jesus, que estava falando, ensinava longamente. Cada um via as costas de quem estava na frente, como nós na missa. Estamos lá na missa, o que é que tu vê? Pega uma criança, mesmo o meu neto diz, não, eu não gosto da missa porque só vejo as costas de quem está na frente. Todo mundo olhando para Jesus. O que é que Jesus diz? Manda sentar em grupos. E começa cada um a olhar na cara do outro. Aí experimenta sentar em grupo e tu puxar o que tu tem para comer e não repartir com quem te olha e está com fome. Não é mais cada um por si. A novidade é que deixar de olhar só em si e em Jesus para se salvar, para olhar em grupos. Aí o deserto vira relva verde, vira jardim florido. Este é o projeto de Jesus. E por isso Jesus nos obriga a enfrentar o mar. E o mar, na simbologia bíblica, são as forças do projeto de morte, da dominação, do projeto imperialista, concentrador. E o barco dos discípulos andando, com medo das águas, o vento contrário, Jesus que está vindo lá no meio da noite, caminhando sobre as águas, o pessoal assustado, achando que era um fantasma, e diz, sou eu. É porque eles estavam com medo, porque não tinham entendido nada dos pães. Uma igreja que não entende os pães, o barco representa a igreja, uma igreja que não entende os pães, que não entende o povo organizado e o pão repartido, quando fala de Jesus, fala de um fantasma, de uma fantasia, não do verdadeiro Jesus que está no barco conosco. Então é fundamental ter claro isso, para compreender a pergunta mais importante, que não é porque Jesus morreu, mas por que mataram ele. Por que Jesus foi condenado à morte, Felipe? Por que, amigas e amigos que estão ouvindo, Jesus foi condenado à morte? Esta é a pergunta que nós temos que responder, para entender Jesus. O que Deus Pai, depois no seu poder fez, devolvendo a vida para que Ele continuasse vivo no meio de nós, esse é outro mistério. Mas por que Jesus foi condenado à morte? Porque
tomou lugar, tomou partido, tomou decisões do lado de quem não tinha, dos pequenininhos. Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava sem casa, eu estava sem roupa, eu estava na cama, eu estava na cadeia, você ficou do meu lado. Então entra. E não adianta dizer, e repara bem, né, que a distinção não vai ser entre ovelhas e lobos, é no rebanho, entre ovelhas e cabritos. O pastor Chaves tem que, neste rebanho de todo que nos chamamos rebanho de Deus, tem ovelhas e tem cabritos. Tem gente que vai entrar no reino e tem gente que vai dizer, te afasta de mim, porque tu não cuidou de mim, não ficou do meu lado quando eu precisei. Que partilha. Padre Celso, quais as ações concretas que a Romaria da Terra desencadeou e ainda pode desencadear, seja na organização de uma igreja, um barco que entende os pães, com olhar aos pobres, e de uma sociedade que promova pessoas? Estava recordando que as Romarias da Terra ajudaram muito na organização popular, no resgate das causas que são esquecidas. Cito três, entre as muitas coisas que a Romaria ajudou, o resgate, o CPE Terra Ju. Me lembro que a primeira Romaria que eu participei foi em São Miguel das Missões, 1981, e lá se falava muito em CPE. Mas nos livros de história, nos estudos até da filosofia da época, pouco se falava desse personagem. E com a ajuda das pastorais, dos movimentos populares, até hoje está se pleiteando a santificação deste personagem histórico que viveu aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, eu vejo que uma das coisas concretas que as Romarias ajudou a fazer e está fazendo é não esquecermos os heróis, os mártires, aqueles que deram a vida pela organização, pela vida do povo trabalhador, né? Um segundo fato que gostaria de recordar que as Romarias ajudou, uma das Romarias aconteceu à beira da estrada, lá na Encruzilhada Natalino, Ronda Alta, na realidade de sofrimento daquele povo trabalhador. E anos depois, a Romaria realizou-se poucos quilômetros de distância da Encruzilhada Natalino, já num assentamento, né? Quer dizer, as Romarias ajudaram o povo a conquistar a terra, né? A terem vida digna, né? A se organizar também. Se organizar. Aí já eu estava aqui também, participei lá em Ronda Alta, quando fizemos no assentamento uma Romaria recente. E que eu acho que fica uns 10 quilômetros da Encruzilhada Natalino, né? Da beira da estrada já se fez lá dentro do assentamento, partilhando os frutos, partilhando os alimentos que aquele povo estava produzindo. Também me recordo que em 1997 a Romaria se realizou perto de Pé, no município de Antônio Prado, né? E lá a agricultura ecológica estava engatinhando, né? Mas já existia gente que estava produzindo. Me lembro que, na época, o secretário da CPT estadual ligou para um jornal, não me lembro qual, do Estado, para fazer a cobertura. Aí a jornalista, não era você, né? Disse, mas não podia trocar de assunto. Esse outro assunto que não é agricultura ecológica, que ninguém quase falava, né, principalmente na grande imprensa ou na mídia. Quer dizer, hoje a agricultura ecológica é debatida até nos eventos aí das faculdades. Porque aí volta-se aquele tema do bem-estar, aí, mas não se olha para o bem comum, mas o bem-estar. Né? Por que está se discutindo muito do ecológico? Pelo meu bem-estar. Né? Ou seja, acredito que
os frutos da Romaria estão presentes na sociedade, né? E também nas nossas comunidades, igrejas, embora também, como na sociedade, sempre ter resistências, né? E nós somos, olhando aqui o cartaz, a revista da Romaria da Terra, percebemos que detrás de Nossa Senhora sai uma colcha de retalhos, né? A igreja, Papa Francisco, lá em Lisboa, ele ia dizer, na Jornada Mundial da Juventude, disse que a igreja é lugar de todos, todos, todos. E de novo, igreja é lugar de todos, todos, todos. Como uma grande colcha de retalhos. Cada um no seu serviço, na sua função, mas construindo a unidade. Construindo a unidade. Na construção do reino que o Sandro trazia antes. O reino é graça. Primeiro ele é graça de Deus, mas ele é ação humana também. É graça que se manifesta, que chegou, que está entre nós. De que lado ele está? Nós celebramos neste domingo, celebramos a memória de Jesus que fica com ira porque um leproso é considerado impuro, toca o leproso, ele vai dizer, não fala para ninguém, mas o leproso não conseguiu ficar calado. E aí o que acontece? Acontece que Jesus vai ter que ficar no lugar do leproso, porque por ter tocado um leproso, vai ter que provar que não foi contagiado. Tem que passar em quarentena, 40 dias nos lugares desertos, e o povo todo ia. Jesus liberta o leproso e ele fica no lugar do leproso, obrigado a não poder entrar mais publicamente na cidade e ficar fora, como os leprosos ficaram. E o povo todo ia a ele, vira um outro centro. Qual é o centro do reino? E onde estava aquele que a sociedade oficial, aquele que a religião tradicional tinha considerado impuro, tinha que ser jogado fora. Nós estamos falando no programa de hoje, né, no Razões da Fé, sobre a 46ª Romaria da Terra, que vai acontecer agora no dia 13, terça-feira de Carnaval, na cidade de Ipê, diocese de Vacaria, aqui cidade vizinha da nossa diocese de Caxias do Sul. Os nossos convidados, o Padre Celso Ticoneto e o Sandro Galassi. Sandro, o que significa escutar a Mãe Terra e com Maria cuidar da vida? Primeiro significa acreditar que a Mãe Terra fala. E a gente tem dezenas e dezenas de salmos, não é? Os céus falam de ti, os céus manifestam a tua glória, a trevoada, a tempestade manifestam o teu poder, a terra pula, as montanhas pulam, os rios batem palmas, é bonito. O cântico das 3 jovens jogados pelo imperador na fornalha para ser queimados e que cantam e chamam a natureza toda a cantar. Céus e terra, louvai o Senhor. Granizo, neve, chuva, orvalho, louvai o Senhor. Sol, lua, louvai o Senhor. Estrelas, louvai. É o louvor todo. A terra é viva. A terra fala, canta, louva, celebra. Nós não acreditamos mais nisso. Nós passamos pela civilização do racionalismo, onde a terra é inanimada. Aliás, somos tão ridículos que chamamos de animistas os povos que ainda creem que a terra é viva. Mas a Bíblia é animista. A terra era viva em tudo. O Salmo 8, os céus falam da tua glória, Senhor. O Salmo 104, que é uma coisa esplêndida. A natureza toda envia o teu Espírito e haverá criação e voltaremos a viver. Quantas vezes? Então, a primeira coisa é a terra fala. Então, a terra tem que ser escutada. E eu gosto muito porque quando Deus cria o jardim do Éden e coloca o homem lá no meio, as nossas Bíblias, seguindo a tradução grega, dizem para cuidar dela, né? O texto hebraico diz para escutar e servir. Traduzido literalmente. Não é só cuidar, é escutar e servir.
Parece Francisco no seu Cântico das Criaturas, a nossa Mãe Terra que nos sustenta e nos governa. Governa, é mãe. E os verbos escutar e servir, que sempre são aplicados a Deus, são aplicados à Mãe Terra, ao jardim. Isso é muito importante. Agora, com Maria, aí a coisa interessante, porque Maria já vem no povoado da Galileia, que sofreu a pressão do latifúndio, a expulsão dos pequenos agricultores. Teve muita gente obrigada a criar porco, que nunca fazia isso, desempregada. A Bíblia, o Evangelho fala de muitos desempregados, pescadores. Tu pode ler todo o Antigo Testamento, não tem ninguém pescando, porque não era trabalho considerado digno pescar. Quem pescava eram os do Líbano, eram os do Egito, eram os mas está lá, quem perdeu a terra. Aí Maria começa a dizer, a escutar: o Deus Criador é o Deus dos pobres, o Deus que escuta a humilhação do seu povo. Ele viu, minha alma glorifica o Senhor, porque ele viu a humilhação. Não é humildade, não, é humilhação. É toda a situação de opressão pesada. E agora ele quer que eu seja chamado de bem-aventurada, porque ele manifestou a força do seu braço, o poder. Escutar a Mãe Terra com o olhar de Maria significa dizer: a terra é sinal da misericórdia de Deus para todos. Deus criou a terra para todos. Quando alguém concentra, Deus vai tirar. Ele manda embora os ricos de mãos vazias. Ele vai, que estão com fome, sacia de bens. Ele derruba os poderosos dos seus tronos, dispersa os seus projetos mirabolantes. Ele levanta os humilhados, porque é assim a misericórdia dele de geração em geração. Então, escutar a terra, estar a serviço desta terra, nos deixar governar pela terra, não querer nós fazer o que? Destruir essa terra para ficarmos ricos. E os nossos filhos, e os nossos netos. Nesse Cântico de Maria, de geração em geração, todas as gerações. Quantas vezes a Bíblia fala de geração em geração? Nós estamos vivendo uma realidade em que nós pensamos só na nossa geração. A minha geração, eu nasci no fim dos anos 40. A minha geração consumiu 70% dos recursos naturais. O que vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, se continuarmos caminhando nesta lógica de destruição da terra, de querermos nós fazer da terra o que nós queremos e não escutar e não servir a Mãe Terra com o olhar de Maria? A terra é de todos. A terra é para todos. Se a terra é direito, só é direito quando é de todos. Quando só é de algum, não é direito. Diga o que quiser, é privilégio. E privilégio não combina com a nossa fé. Não combina. Padre Celso, na Fratelli Tutti, a encíclica do Papa Francisco sobre a amizade social, que é o que baseia a campanha da fraternidade que nós vamos iniciar na próxima quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco escreve que nós precisamos crescer na unidade de compreender que ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Como as nossas comunidades podem colocar isso na prática da ação pastoral e eclesial? Todas as romarias da terra produzem um material, reflexões que depois são partilhadas com todas as comunidades. E a 46ª Romaria, além dessa cartilha que reflete o tema, o lema e as práticas que estão sendo construídas, também está produzindo uma carta que vai ser distribuída a todos os romeiros e divulgada nas redes sociais.
Nesse esboço da carta da 46ª Romaria da Terra, como a Romaria tem uma finalidade profética, denunciar e denunciar, nesse esboço está sendo dito que denunciamos a economia concentradora e a injusta que acoberta a invasão das terras indígenas do Brasil. Denunciamos toda a violência contra os povos mais humildes, especialmente as mulheres. O uso indivíduo de venenos na agricultura, com a liberação indiscriminada dos agrotóxicos. A ideologia da meritocracia que discrimina os menos favorecidos. O uso e a manipulação de Deus para justificar a opressão do povo. E anunciamos a reforma agrária, a agricultura familiar e a agroecologia como meios construtores da justiça social. Anunciamos a partilha, o associativismo e o comunitário como construtores de uma sociedade saudável e justa. Anunciamos a participação do povo de forma consciente como forma de construir a paz e o sadio convívio. A agroecologia, sementes crioulas como bandeiras permanentes. A produção e o consumo de alimentos agroecológicos e orgânicos. O índio Sepete Araju como inspirador e mártir da luta pela reforma agrária. Os jovens organizados e conscientes como sinais de esperança. Acredito que as comunidades, para serem esses sinais de esperança, para superarem aquilo que o Papa Francisco fala das sombras do mundo fechado e pensar um mundo mais aberto, com o coração aberto ao mundo, devem ajudar a divulgar, a denunciar e a divulgar essas causas que são de todos, né? Quer dizer, causas que esta Romaria aqui na vizinha IP está construindo a partir da prática de muitas pessoas. E como vai funcionar, Padre Celso, a Romaria da Terra nesse ano? Como é que é a programação e como está a organização nossa enquanto diocese para a participação? Bom, a Romaria, dia 13, terça-feira, começa às 9 horas da manhã com a acolhida dos romeiros. Às 9 horas terá início a caminhada de uma comunidade vizinha lá do município de IP até o centro da cidade. Nessa caminhada serão refletidos 4 realidades a partir de 4 cenários. O primeiro, o cenário é ver o que está acontecendo com a Mãe Terra. O segundo cenário, a agroecologia como anúncio de mais vida. No terceiro cenário, o pacto de amor pela vida de Francisco é clara, a partir daquilo que estávamos refletindo, que o Papa Francisco está propondo para toda a humanidade. E o quarto cenário, o cuidado pela vida e a luta das mulheres. Às 10h30 será celebrada a missa lá no antigo seminário dos Freis Capuchinhos, no centro de IP, o almoço partilhado e às 13 horas oficinas e após plenário, trazendo presente temas da vida e da realidade, e tais como os guardiões das sementes, os grupos de agroecologia, saúde alternativa, economia solidária, os poetas sociais, as causas da agrofloresta, frutas nativas, entre outros, né? E às 15 horas e 30 minutos será feita a bênção do envio. Aqui na região, sei que tem grupos se organizando em Bento Gonçalves, em grupos se organizando em Caxias. Sei que várias pessoas também, como é perto, vão de carro para ficar mais à vontade, né? Ou seja, um carnaval diferente, trazendo presente esse sentimento do cuidado, esse compromisso que nós temos com
as futuras gerações. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé deste domingo, 11 de fevereiro. Agradecendo ao Sandro, Padre Celso, pela presença. Padre Celso foi muito solícito quando eu propus de gravarmos sobre a Romaria da Terra. Ele foi muito solícito e disse, vamos fazer, vamos dar um jeito. E aí estamos com o programa pronto, indo ao ar aqui pela nossa Rádio Miriam e também pelas redes sociais. Até o próximo domingo. Fiquem bem.